Por mais difícil que esteja, o vento pode estar balançando o seu barco, mas você não pode permitir que esse vento balance a sua fé. A minha vida não pode ser movida pelo barco ou pelas ondas. A minha vida tem que ser movida por Cristo. As ondas cresceram e parece que a fé dos discípulos diminuíram. E enquanto isso, Jesus estava deitado com a cabeça numa almofada. Aquela almofada não estava vazia. Por quê? Porque Ele não vai te usar sem antes te encher. Primeiro Ele te enche, depois Ele te usa. Traduzindo em miúdos, o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é que você tem uma utilidade quando você está nesse barco. Que não existe pessoas aqui ou aí que não possam ser usados. Que na verdade Deus só começa a me usar quando eu paro de usá-lo. Quando eu entendo que Deus não é o meu objeto, mas quando eu entendo que Deus é o meu artífice. Que eu não tenho como preparar Deus para mim, mas tem como Deus me preparar para Ele. Eu sou o jardim dele. E aí a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco e foram para o outro lado. Por que o outro lado? Porque só Ele tem a direção do seu próximo passo. Uma vez que Deus está te dando a direção, você não precisa correr. Quem sabe aonde tem que chegar não precisa chegar depressa. Pois é melhor chegar por último, mas chegar certo, do que chegar primeiro e chegar errado. E aí é interessante que os outros barquinhos seguiram aquele, porque aquele barco era o referencial. Então você só se torna referência quando Jesus é a sua referência. Você só se torna exemplo quando Jesus é o seu exemplo. Você só se torna luz quando Jesus é a sua luz. É impossível dar direção para você se Ele não é a minha direção. É impossível tocar você se Ele primeiro não me tocar. Tem muita gente vivendo uma vida privada achando que está vivendo uma vida em secreto. Não confunda privacidade com intimidade. Privacidade não gera intimidade. Agora a intimidade te gera revelação. E aí o interessante é que quando eles estão indo os outros barcos, se você ler na sua Bíblia, você vai perceber que a Bíblia chama os outros barcos de barquinhos. Quando eu li isso a primeira vez eu não entendi, porque parece que está menosprezando, chamando os outros barcos de barquinhos, mas não é. É porque o barco pode ser grande, mas se Jesus não tiver, ele se torna pequeno. Agora o barco pode ser pequeno, mas se Jesus tiver, se torna grande. Então a grandeza do seu ministério, a grandeza da sua vida não é por causa de você, é por causa dele e você. Você não vence batalha por suas estratégias, você vence batalha por causa dele, que é o general de guerra. E uma vez que eu tenho Jesus no meu barco, eu não posso ter medo das ondas. Porque as ondas podem ser maior do que o barco, mas quem está dentro do barco é sempre maior do que as ondas. Golias era maior do que Davi, mas a unção que estava sobre Davi era muito maior do que o que estava em Golias. Golias era grande por fora, mas por dentro era pequeno. Davi por fora era pequeno, mas por dentro. E aí o texto diz que o vento começa a soprar e o barco começa a balançar. O que me chama a atenção para entrar nesse texto não é o barco balançar. O que me chama a atenção não é as ondas crescer. O que me chama a atenção é que Jesus não acorda. E aí eu entendo uma coisa. Quem dorme em tempestade não é qualquer barulho que vai tirar o seu sono. Quem consegue dormir numa tempestade não é qualquer barulho que vai arrancar sua paz. Então Deus está treinando você numa pandemia. Por quê? Porque pós-pandemia você foi treinado em um nível de dor que não vai ser qualquer beliscão que vai arrancar sua paz. Alguém vai perguntar, mas como é que você está suportando tudo isso, meu filho? Eu fui treinado numa pandemia. Porque quem passa sobre uma fornalha de fogo, irmão, não tem medo de palito aceso. Quem passa por uma cova cheia de leões não tem medo de cachorro latino. Vocês estão aí? Quem passa por um deserto não vai ter medo de uma temperatura quente. Por quê? Porque o processo é o meio que Deus utiliza para treinar o seu espírito. O processo é o campo de treinamento de Deus. Processo não é para te matar, processo é para te fortalecer. Agora recebe isso, processos não duram para sempre. O processo é o fundamento para você suportar o peso do propósito. Deus está te treinando hoje para te usar amanhã. Deus está te preparando para aquilo que Ele tem para usufruir através de você.